Rapaziada, bora falar de Holanda 2 e Japão 2. Mais uma análise aí dos jogos de hoje, né? A gente já fez a análise do jogo de mais cedo da Alemanha, que rapaz, o que teve de gol foi brincadeira. E esse de hoje também aí da Holanda não faltou gol não, só no primeiro tempo, mas depois ficou assim 2-2, Holanda e Japão. Bora falar um pouco sobre essa partida, né? A Holanda e o Japão, que fazem grupo aí do possível adversário do Brasil, vai ser o grupo de onde vai sair o adversário do Brasil, e Holanda e o Japão são as principais forças do grupo. Então, iriam se enfrentar já por essa vaga aí no grupo. Então, né, o jogo começou e, cara, assim, um jogo bem pegado no primeiro tempo. A Holanda indo mais ao ataque, conseguindo chegar algumas vezes com perigo. Chegou a colocar o goleiro Suzuki, né, que era o goleiro do Japão, para fazer algumas defesas. Mas, em geral, um jogo muito equilibrado, né? A Holanda com um bloco defensivo bem sólido, né, jogando um 5-4-1 quando estava sem a bola. Então, conseguia ser bem compacta. Deixava apenas o Malen normalmente lá na frente, ou um jogador de ataque lá, o Gakpo ou o Malen. Então era uma Holanda muito compacta e deixava o Japão, às vezes, ter mais a posse da bola. E o Japão tinha muita dificuldade para criar ataques. E quando a Holanda apostava nos contra-ataques, era procurando o Summerville, era procurando o Gakpo, era procurando esse tipo de jogadores para poder fazer o contra-ataque. Uma Holanda que chegava ao ataque, teve essas oportunidades, mas assim, nenhuma seleção que despontou muito no primeiro tempo. Ninguém que foi um grande destaque. Foi um jogo mais estudado, um jogo de mais associações ali, né? A Holanda mais, na minha opinião, um pouco mais para trás. O Japão também, quando marcava, colocava no mínimo 5 defensores ali dentro da sua área. Então, era um jogo que as equipes começaram mais ali, mais para trás, né? Entendendo o que a outra ia fazer, já que é o jogo mais difícil delas nessa Copa do Mundo, né? Pelo menos nessa fase inicial. Então, se esperava assim uma coisa mais estudada entre as equipes. Né? E o primeiro tempo assim ficou no 0-0, nada muito empolgante. Mas no segundo tempo as equipes viram que precisavam também correr atrás do resultado e as coisas deram uma melhorada, né? A Holanda começa melhor do que o Japão, apesar do Japão ter dado início de bola no segundo tempo, e num cruzamento na área, Van Dijk aparece livre para cabecear e fazer assim um 1-0 para a Holanda de cabeça. Ele vai meio que abaixando, a bola vai lá, bate na trave, não deu pro Suzuki, e 1-0 para a Holanda, um baita cabeceio, o Van Dijk aparecendo aí para fazer o primeiro gol da Holanda na Copa do Mundo. O Van Dijk muito bem, também lá na defesa e também ajudando no ataque. Depois desse gol, o Japão não demora muito a responder. O gol é aos 51 minutos. Aos 57, o Nakamura é quem faz o gol do Japão de empate. Ele vem cortando do lado esquerdo por dentro, ele chuta, chega a desviar na marcação da Holanda e morre lá dentro aos 57 minutos. E o Japão corresponde logo em seguida. O Japão que quebrou esse bom momento da Holanda, que chegou a fazer o 1-0 bem rápido nesse início do segundo tempo, e vai lá e quebra esse bom momento. Mas a Holanda não se abate tão fácil, e aos 64 minutos você vê que foram 3 gols assim, um meio que perto do outro, né? O Summerville, depois de um passe do Gravenberch, ele aparece do lado direito, caindo para dentro, para canhota. Ele está apenas no seu terceiro jogo como titular na Holanda, em 3 jogos, e também a sua primeira convocação na seleção holandesa logo para a Copa. O cara já chega resolvendo e metendo um golaço para colocar a Holanda na frente naquele momento do jogo, aos 2-1. A Holanda que estava bem nesse início de jogo, o Japão, claro, conseguiu corresponder muito bem naquele empate com o Nakamura, mas uma Holanda que voltou melhor, e apesar de não ter tido nenhuma mudança efetiva em ambas as equipes, um jogo que volta bem melhor para a segunda etapa, já voltando com gols, com dinâmicas, com as equipes se abrindo mais para jogo, tendo em vista que as equipes precisavam garantir um resultado, né? Porque, como eu disse, é um confronto importante, é um confronto que pode decidir quem vai ser o líder, apesar do jogo ter terminado empatado, mas as equipes procuraram uma vitória. E a Holanda ficou à frente do placar quando fez o 2-1 com o gol do Summerville, foi inclusive um belo gol. Os 2 gols, assim, a bola baixa na trave e entra, então o goleiro Suzuki do Japão não tinha nem muito o que fazer em ambos os lances. Mas você vê que era uma Holanda que fez o gol e depois ela recuou totalmente. Voltou a defender nesse 5-4-1, depois entrou Memphis, depois entrou o Koop Miners fechando mais ali o meio de campo da Holanda, então recuou bastante a equipe do Koeman, que a ideia era essa, né, fazer o 2-1 e segurar o resultado. E depois quem foi conseguindo mais explorar o Japão fez algumas mudanças, foi pro ataque, criava oportunidades, o goleiro Verbruggen teve que fazer boas defesas, né, pegou ali bolas assim a queima-roupa, e o Japão chegava e chegou até fazer o gol com o Gawa, né, ele aparece de cabeça, ele chega um jogador do Japão, cabeceia, desvia no zagueiro Gawa, que faz
o gol de empate para o Japão aos 87, 88 minutos, já bem próximo dos 90 minutos, o Japão conseguiu buscar esse empate, que é muito importante, né? Depois o jogo ficou mais cadenciado, a Holanda tentou chegar, o Japão também já não queria muita coisa, já estava garantido e feliz com o resultado do empate, e a partida persistiu nesse resultado até o final do tempo ali de acréscimo, e terminou 2-2, né? Um jogo, assim, foi igual, poderia dividir a partida em duas partes, né? O primeiro tempo, um jogo mais estudado, um jogo mais fechado, um jogo mais defensivo das equipes, enquanto você olha para o segundo tempo, você vê um jogo mais movimentado, você vê um jogo com mais gols, um jogo mais aberto, das duas equipes querendo de fato a vitória, algo que para mim faltou no segundo tempo. Mas no grupo ainda está bem no começo, então não tem nada muito definido, mas eu acredito que Holanda e Japão vão brigar sim por essa vaga da primeira colocação, e para mim serão os classificados do seu grupo. Fizeram uma boa partida hoje e daqui a pouco vão ter mais confrontos pela frente. Mas gostei do jogo da Holanda, assim, né? Acho que só se acomodou muito depois de fazer o 2-1 na Copa do Mundo, cara. É uma regra de todos os jogos que você vem vendo. Cara, você não pode se acomodar, irmão. Quando você faz o seu resultado que você quer, beleza, você tem que ficar mais defensivo nitidamente, mas quando você se recua totalmente e nem explora mais os contra-ataques ou não se mantém num sistema de jogo, você não vai ficar só lá atrás rebatendo bola, é muito provável que você vai acabar tomando muita pressão e eminentemente você vai acabar levando o gol, né? Então é uma coisa que se observa muito nessa Copa, né? A Escócia fez isso, acabou dando certo, porque claro, o nível de enfrentamento era contra o Haiti, uma seleção bem mais fraca do que você comparar a diferença entre Holanda e Japão, mas é isso, cara, Copa do Mundo você não pode se acomodar. O Catar, né, no jogo da Suíça, foi lá, buscou um empate no final com uma Suíça que se acomodou dentro do resultado e teve oportunidade para matar o jogo. Então na Copa do Mundo é isso, meu amigo, você não pode dormir não. Mas um bom jogo entre Holanda e também nosso queridíssimo no caso, Japão, né, ainda tem mais alguns jogos hoje, não sei se vai sair a análise aqui, mas já saímos análise do jogo mais cedo da Alemanha, caso você queira ver, e também alguns vídeos curtos aqui no canal, todo dia às 9 horas da noite, e também dos jogos da madruga, os vídeos saem às 10 da manhã para você já acordar e ficar ligado nas notícias. Se tem gostado desse conteúdo de análise, já deixa aqui no comentário o seu feedback, se você tem alguma dica também para a gente alterar um pouco do estilo de conteúdo aqui no canal. É você que vê o conteúdo, então você que manda o que você gosta de ver. Então é isso, galera, obrigado a todo mundo que assistiu até o final. Se você puder deixar um like e se inscrever, é muito bom. Segue o canal se você gosta de futebol e também de muito de Copa do Mundo. Tem muito conteúdo de Copa aqui. É isso então. Valeu!